Hoje a gente vai avançar um pouquinho, vou falar um pouquinho de você sobre uma função lógica, que é a função C, tá? Que ela parece ser um pouquinho complicadinha, ela parece ser um pouquinho enjoadinha de fazer, mas ela é tranquila, é só a gente ir montando ela. As funções lógicas, normalmente às vezes a gente pode se atrapalhar um pouquinho, mas é só a gente ir montando ela devagarinho que vocês vão ver que é tranquilo e ela facilita muito na vida da gente, tá? E eu vou mostrar mais algumas coisas para vocês no Excel também, mais algumas coisas que dá para fazer. A gente já está na nossa semana 3, né? Então, mais 3 semaninhas e a gente encerra a primeira etapa. Então, a gente está no começo, mas passa muito rápido, né? Então, a gente já está aqui na nossa semana 3. Eu coloquei alguns vídeos, nem são vídeos, são links da própria página da Microsoft, ali com a ajuda sobre o Excel. Então, tem ali como formatar a tabela, como usar a segmentação de dados para filtrar dados. Tem sobre a função C, e aí eles têm vários exemplos, então é bem legal de dar uma olhadinha. Se eu não me engano, né, daqui da primeira semana que eu tinha colocado o material de apoio para vocês, se eu não me engano, esses PDFs também têm alguma coisa sobre. Eu não sei se ele chega aí na função C, eu acho que tem. Tá? Então vocês podem dar uma olhadinha ali também. Mas aqui tem os linkzinhos ali. E aí vocês podem dar uma olhadinha, tem bastante coisa. Então a ajuda ali do Excel é bem é boa de dar uma olhadinha. Coloquei um link aqui para vocês enviarem, que é o exemplo da aula. Então, se quiserem que eu for fazendo hoje, quem quiser ir fazendo junto comigo, depois colocar aqui para mostrar que consegui fazer, consegui replicar. Tá? Esse aqui não vai valer, não é uma tarefa avaliativa. E aqui tem a atividade de função C, que essa sim é uma tarefa avaliativa, tá? Então, coloquei aqui o enunciado para vocês. Tem 3 planilhas, bem tranquilinhas de fazer, tá? Que é com função C e formatação condicional. Então, normalmente a gente usa essas duas ferramentas juntas, né? A gente usa a função C. Até teve, acho que foi na outra disciplina que eu coloquei para vocês um exercício que tinha uma planilha, que eu até passei a fórmula para vocês, que era uma fórmula com a função C. Tá? Que aí, a partir dessa fórmula, a gente faz a formatação condicional, que aí tu consegue, que nem aqui na função das notas, né? Aí tem a situação, se é aprovado, reprovado, se é aprovado, coloca verdinho, se é reprovado, coloca em vermelho. Então, a gente consegue juntar, né, a formatação condicional junto com as funções lógicas, que aí fica uma representação melhor na nossa planilha. E aí vocês vão ver que é tranquilo. Eu vou mostrar para vocês a função C e ela é de boa. Esses exercícios mesmo que eu coloquei eles são simples, a gente só tem uma condicional, mas a gente pode, até mais adiante eu vou mostrando para vocês, a gente até aqui a gente foi usando as fórmulas de forma separada, né? Então a gente usava a função média, usava a função soma, mas a gente pode usar, agora a gente vai usar a função C, mas a gente pode também usar essas funções, tipo, uma função dentro da outra. Então, eu posso ter uma função C, dentro dela eu posso ter uma soma, dentro da soma eu também posso ter uma função C, dentro da C eu posso ter outra C, então a gente pode colocar função dentro de função, tá? Então, não tem muito uma regra para isso de, eu só posso usar determinada função. Não, a gente pode usar uma função junto com outra, que às vezes, para ter um resultado, a gente usa essa combinação de funções que facilita. Tá? Então, não tem regras, vocês podem usar uma função dentro da outra, vai de acordo com a necessidade de vocês. Tá? Para essa atividade da semana, a gente não tem, a gente vai ser só uma função C com 2 condições e deu. Mas eu tenho aqui um exemplo, vou mostrar para vocês que eu tenho uma função C dentro de outra função C. E aí a gente vai emendando elas. Bom, vou mostrar para vocês mais algumas diquinhas também sobre aqui no Excel. Deixa eu aceitar aqui. Aqui eu tenho uma planilha, tá? Que eu já trouxe prontinha para vocês, com algumas coisas que eu vou mostrar para vocês hoje. Tá? Essa planilha aqui,
ela tem alguns produtos, tem... Aqui a gente tem já uma formatação condicional para ela, né? Então, o que é amarelo vai ficar amarelo. Aqui tem um filtrinho, como se fosse um filtro, né? Mas é uma validação de dados que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, tá? Porque aqui, digamos que aqui na marca, eu só quero que entrem essas 3 marcas, amarelo, azul e vermelho. Eu não tenho, eu não posso colocar, se eu colocar, ó, vou adicionar um outro produto aqui, o produto, meu produto 15, e aqui eu quero colocar, ó, ele vai me dar uma mensagem que não, eu não posso colocar essa marca, eu só posso escolher uma das opções, que é amarelo, azul ou vermelho, tá? Então, a gente pode... tem uma flechinha aqui, assim, uma espécie de botão, né? E a gente pode escolher uma das marcas para colocar. Então, isso a gente faz com validação de dados, tá? Como que a gente faz validação de dados no Excel? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso, tá? Então, a gente tem a função de validação de dados, que a gente limita que ele só possa escolher as opções que a gente marcar, que a gente quiser, tá? Aqui também tem segmentação de dados, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Mas vamos começar então pela função de validação dos dados, tá? Eu até vou pegar uma outra planilha aqui para mostrar para vocês. Cadê? Essa aqui. Deixa eu pegar os dados dela aqui. Que aí a gente vai fazendo Vamos fazer ela do zero para mostrar para vocês. Ó, aqui no Excel também, o que a gente pode fazer? Ó, eu copiei ali a minha planilha, né? E aqui eu quero colar só os dados dela, eu não quero colar junto com a formatação, tudo, eu só quero os dados ali, né? Então a gente pode vir aqui, ó, nas opções de colagem e tem, ó, só valores, tá? Então se eu usar essa opção, eu consigo trazer só os valores para cá, sem formatação, sem nada, tá? Então, aqui eu vou apagar esses dados da minha coluna contrato, por causa que a gente vai usar ela como validação de dados, tá? E aqui a situação também, porque a situação a gente vai fazer com a função C, né? Então, a gente vai usar na função C. Tá bom assim? Vocês estão conseguindo ver direitinho? Não tá pequeno? Sim. Tá bom, Sara. Tá bom, Sara. Tá bom. Aqui a gente tem uma planilha normal, uma tabelinha normal, né? E até, acho que foi na aula passada, a gente falou sobre formatar como tabela, que alguém... não lembro agora quem que falou que usava como formatar como tabela. Formatar como tabela é algo que também facilita bastante, tá? Porque aqui, por exemplo, ó, na minha coluna aqui das vendas, tá? Tá aqui como número, tá formatado como geral, né? Mas se a gente colocar ele como número, ó, então aqui a gente pode colocar como número. Vou usar para separador de milhar, para ele poder colocar as casas certinhas. Eu vou colocar 100 casas decimais, ó, 100... eu quero só não quero casas decimais. Então, vou colocar aqui OK, e ele já arruma para a gente, né? Se eu colocar aqui um novo... colocar mais um nome, esse valor aqui ele não vai vir naquele formato que a gente deu. Ele vai vir como geral de novo. Então, quando a gente formata ela como tabela, conforme a gente vai adicionando mais dados, ele já vai pegando aquela formatação. Então, facilita. Ó. Então, se a gente... Ctrl T, eu seleciono toda a minha tabela, tá? Então, se eu vir aqui e formatar ela como tabela, eu posso usar qualquer um desses modelinhos, tá? Vou pegar esse azulzinho aqui mesmo. Aqui a gente marca a opção que minha tabela tem cabeçalhos, que é para ele usar esses nomes que a gente colocou ali, como nome, contrato, venda e situação. Tá? Então, dou um OK. E ele já formata para mim como uma tabela, ó. Então ele já vai ficar com um formato diferente. E aqui, quando eu adicionar mais um nome, ó, vou colocar Ana Silva de novo. Ó, ele já dá o formato para a gente. Ó. Então, aqui, qualquer valor que eu colocar, ele já coloca no valor certinho. Então, é uma facilidade a gente formatar como tabela, porque ele já vai pegando a formatação, a gente não precisa selecionar daqui a pouco toda a coluna para poder dar o formato que a gente quer. Né? A gente faz o formato aplica como tabela e ele já adapta para todo mundo. Então, facilita bastante, tá?
Agora a função do contrato, né? Então aqui eu quero que seja só, que ele aceite só CLT ou terceirizado. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode selecionar aqui, né, a coluna que a gente quer, e a gente vem aqui na abinha de dados, tá? E aí a gente tem aqui o validação de dados. Aqui na validação de dados, tem aqui o que ele permite, ó. Então eu vou dizer que ele permite uma lista. O que é essa lista? Nessa lista eu vou colocar quais valores que ele vai poder aceitar. Então eu vou colocar nessa lista que ele vai aceitar CLT ou terceirizado. Então ele só vai aceitar essas duas opções. Então para isso a gente vai mostrar, a gente vai criar essa listinha e vai linkar ela aqui na fonte. Ó. Então aqui na fonte a gente coloca onde está essa lista com esses nomes que a gente vai validar para que ele aceite só aqueles valores. Tá? Então, para isso, primeiro a gente precisa abrir essa listinha, né? Aonde que eu posso colocar essas informações? Eu posso colocar aqui, tá? Na própria tabela, então eu posso colocar aqui CLT terceirizado. Posso colocar assim, vir aqui, né? Validação de dados. Vou colocar aqui a lista. E aqui na fonte, ó, eu vou marcar os dois que estão na minha lista, né? E vou dar um OK. Pronto, ó. Então aqui eu só posso marcar uma dessas duas opções, tá? Só que ele vai ficar aqui, então qualquer um pode vir aqui, pode mexer, né? Uma outra opção. E fica. Oi, Alisson. Se tu criar outra aba embaixo ali com outra pessoa, ele vai entrar também? Entra também. Ó, vou colocar o Alisson aqui. Ó, ele também já pega. Então ele já vai pegar para. Como a gente formatou ela como tabela, como tabela, formatar como tabela, ela já pega para todo mundo. Então, conforme tu vai adicionando mais alguém aqui, ó, ele já vai pegando também. Então, a gente pode colocar ela aqui mesmo, a nossa listinha. E uma outra maneira que a gente pode fazer também, eu posso criar aqui embaixo, ó, uma outra guia que eu vou chamar ela de tipo do contrato. Tipo contrato, vai ser o nome da minha abinha. Aqui eu vou tentar, ó, o tipo do contrato. O tipo do contrato vai ser CLT ou terceirizado. Tá? Então, agora eu posso vir aqui, em vez da gente fazer aquela validação. Opa! Então, agora a gente pode. Deixa eu apagar ela aqui. Ó, então, agora aqui a gente pode vir aqui na nossa tabelinha, vir na validação de dados. Vou limpar todas elas. Ó, acho que ela não limpou. Ó, agora aqui na lista, a gente pode, na fonte aqui, ó, a gente pode vir para cá, a gente pode clicar naquela outra abinha, selecionar eles, então ele vai mostrar ali, ó, que ele está lá dentro da minha outra aba, que é tipo contrato, e que eu vou aceitar só essas duas entradas de dados. E vou dar um OK. Então, aqui também ele já vai mudar para a gente. Então, eu não tenho dado nenhum aqui junto na minha planilha, eu tenho numa planilha secundária. Então, eu tenho ali numa outra aba, eu tenho essas informações, eu tenho esses dados, e eu consigo fazer esse link. Então, a gente pode colocar determinados dados em uma outra planilha, ali nas nossas abinhas aqui, e fazer esse link. Então, eu posso colocar algum valor aqui e mandar somar aqui. Então, aqui eu posso ter sei lá, alguns valores. Aqui eu posso ter um outro valor. E aqui eu quero somar. Então, eu vou dizer que eu quero somar esse valor com esse valor. E ele dá certo. Então, a gente pode... Ó, ele até fica ali... Ele mostra que ele está pegando o dado de outra tabela.
Tá? Então, a gente pode colocar a gente pode ter valores em outra tabelinha, em outras guias ali, em outra planilha, pegar o valor de outra guia e trazer para cá também. Então, aqui é uma forma da gente ter esses dados, tá? A gente tem aqui uma planilha secundária aqui do ladinho, né? A gente tem esses dados de entrada, que é o CLT terceirizado, e a gente consegue linkar eles aqui. Então, aqui eu consigo trabalhar com eles, tá? Tá ali separadinho e a planilha fica mais limpa, digamos assim, né? Então, a gente consegue fazer isso de ir linkando com as outras planilhas que ficam ali embaixo. Tranquilo? Entenderam? Alguma dúvida? Dúvidas? Tem alguém aí? Senhora, nessa tabela tu tá ganhando bem, hein? 12.400. Ah, viu só? Mas aqui é só a venda, ó, que eu só estou vendendo bem. O que mais que a gente pode fazer aqui? Tá? Aqui a gente consegue também trabalhar com a função da situação. Tá? Então, aqui na situação eu posso usar a minha função C, que eu já vou mostrar para vocês. Tá? Mas antes eu quero mostrar para vocês também essa outra função aqui, ó, cadê? Aqui, ó, para a gente fazer esse filtrinho. Tá? Então, como que a gente faria esse filtrinho? Isso aqui a gente chama de segmentação de dados, ó. Então, como eu tenho... perdi a minha planilha. Aqui. Então, como a gente tem ela aqui formatada como... a gente já tem ela aqui com a tabelinha, ó, quando a gente formatou ela como tabela. Então, aqui em cima, ela abriu uma nova guia ali em cima chamada tabela de design. Quando a gente clica nessa tabela de design, a gente tem algumas opções que a gente pode fazer com ela. Então, uma delas é mudar o estilo da nossa tabela, a gente pode mudar o estilo da planilha. A gente pode tirar aqui em cima, ó, quando a gente formata ela como tabela, ela já cria para a gente o filtro. O que é esse filtro? Ó, aqui no filtro eu tenho várias opções, eu posso filtrar, filtrar aqui só para mostrar só os dados do Alisson, ó, vou desmarcar todo mundo, vou mostrar só os dados que ficou dois aqui, do Alisson e do Alex. Posso botar para mostrar todo mundo, então posso limpar os filtros, eu posso classificar de A a Z, então às vezes a gente vai colocando nomes, eu quero classificar eles de A a Z, eu quero de Z a A também, então tanto faz, a gente pode fazer tanto em ordem crescente como decrescente, então a gente consegue usar esses filtros, ó, então é uma maneira que a gente tem mais rápido de filtrar os dados. Mas eu não quero que fique aparecendo esses filtros, eu não quero que fique o botão de filtro. Então, aqui na tabela design, a gente pode tirar esses botões de filtro. Então, aqui tem ó, o botão do filtro, eu posso tirar ou posso colocar, tá? E nessa mesma guia de tabela de design, eu tenho aqui inserir segmentação de dados, ó. Então, quando a gente coloca essa guia, ela pergunta qual informação que a gente quer. Então, eu vou dizer que eu quero, por exemplo, do contrato, tá? Vou dar um OK. Então, ela já cria para a gente uma tabelinha como se fosse um filtro, né? Então, quando eu clico aqui no CLT, ele vai me mostrar só os contratos que são de CLT. Quando eu clico em terceirizado, ele vai mostrar só os terceirizados. Então, é uma outra maneira da gente filtrar os dados. Então, eu posso... Aí também a gente pode limpar aqui, né? Limpar os filtros, ele volta a mostrar todo mundo. Então, é uma outra maneira que a gente tem de aplicar filtro. Tá? Então, a gente consegue buscar esses filtros através da segmentação de dados. Tá? Então, a gente só vai ali, ó, em segmentação, ó, clica aqui, vai ali na inserir segmentação. Agora eu quero da situação, que por enquanto a nossa situação não tem nada, né? Tá vazia, mas conforme a gente tiver a situação, quando a gente clicar, ela vai mostrar os dados. Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Vamos avançar um pouquinho? Vamos agora fazer a situação? Então, agora a gente vai ver a função C, tá? Como que funciona a nossa função C? A função C é uma condicional. Então, a gente vai ter um teste lógico, a gente vai testar algo,
E todas as funções lógicas que a gente tem no Excel, elas nos retornam dois tipos de valores, que é verdadeiro ou falso. Tá? Então, a gente sempre vai ter esses dois caminhos. Então, na minha função C, eu tenho um teste lógico e eu tenho duas condições. Então, eu tenho uma situação caso verdade e outra situação caso mentira, né? Então, caso verdadeiro, caso falso. Então, eu tenho sempre essas duas situações. Posso ter mais situações? Posso. Então, eu posso ter ali, ser verdadeiro, faz tal coisa, se for falso, eu posso fazer novo teste e aí vai embora, tá? Mas hoje eu vou mostrar para vocês o C simples, tá? Que é só uma condição, verdadeiro ou falso. Então, como que a gente pode fazer isso? Digamos que eu vou colocar aqui, tá? Que para as vendas que tiverem abaixo de 4.000, vai estar, vendas que tiver um valor até 4.000 vai estar abaixo do esperado. E as vendas que tiverem a mais vai estar acima. Tá? Então, essa vai ser a nossa condição. Como é que a gente faz isso? Eu vou vir aqui na minha coluna aqui da situação e vou inserir a nossa função do C. Como que a gente pode inserir função? Então, a gente pode vir aqui nas fórmulas, inserir função e procurar ela aqui, ó, função C. Ela não mostrou. Aqui. Não trouxe para a gente. E ela até se perdeu aqui a minha. Aqui, ó, no lógico. Então, aqui eu tenho a minha função C. Ó, que ela ela verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e retorna um outro valor se for falso. Então, vou colocar aqui, ok. Qual vai ser o meu teste lógico? Eu vou dizer para ela o seguinte, ó. Olha, se a venda for até 4.000, tu vai dizer que foi abaixo. Se não, tu vai dizer que foi acima. Como que a gente fala isso para ela? Então, aonde que está o valor da nossa venda? Aonde que está o valor da venda do nosso funcionário aqui? Alguém se habilita a me dizer onde está o valor da venda? Na coluna C? Na coluna C. Então, eu vou marcar aqui, ó. Qual vai ser meu teste lógico? Ó? Se o conteúdo que tiver dentro dessa célula, tá? Se ele for menor ou igual a 4.000, tá? Então, ó, eu seleciono a célula que eu quero. Então, se aquele conteúdo que tiver dentro daquela célula for menor ou igual, então aqui a gente vai usar os sinais, ó, de menor igual a 4.000, eu vou dizer que ele foi abaixo. Toda vez que a gente for colocar algum texto no Excel, a gente sempre coloca entre aspas, tá? Então, sempre coloquem entre aspas quando vocês quiserem colocar algum texto, quando vocês quiserem inserir alguma informação dentro da função. Então, se o conteúdo da minha célula for menor ou igual a 4, eu vou escrever ali na situação abaixo. Se não, se for acima, eu vou escrever acima. Aqui ele já até mostra para a gente o que vai acontecer. Ó, então, aqui ele já me disse que esse meu teste ele é falso. Então, quando a gente está colocando a fórmula, ele já vai mostrando para a gente uma prévia do que vai acontecer. Então, aqui, quando a gente vai inserir a fórmula, ele já diz, ó, é falso, porque de fato, ó, o nosso vendedor ali, as vendas dele foram acima, né? Deu 6.000. Então, aqui mesmo ele já diz para a gente, ó, é falso. Então, ele vai escrever acima. Ó, ele já até mostra aqui para a gente. Então, a gente só marca ali. Se a célula for menor ou igual a 4.000, eu coloco abaixo, se não, eu coloco acima. Tá? Dou um ok. E tá ali, ó. Ele já aplicou para todo mundo. Então, aqui, ó, esse carinha aqui tá acima, esse aqui tá abaixo, esse tá acima. Ó, então, para todo mundo, ele já colocou um dado, ó. Então, aqui agora na minha situação, eu já consigo filtrar. Eu quero ver só os valores que estão abaixo. Ele já mostra. Quero ver só os valores que estão acima. Ele também mostra. Então, aqui é mais uma opção de filtro que a gente tem. Como é que eu faço agora para aplicar a formatação condicional? Porque eu quero que fique... quem está acima vai ficar verdinho, quem está abaixo vai ficar em laranja ou vermelho.
Então, a gente seleciona, vai lá na formatação condicional, regras, e aí a gente pode colocar ali, ó, se o valor é menor ou igual, se está entre. Então, aqui a gente já consegue, ó, vou colocar o é maior do que 4.000. Outra coisa que a gente pode fazer, ó, aqui como a gente tem texto, a gente vai usar qual formatação condicional? A gente vai usar essa daqui, ó, texto que contém. Então, o texto que contém acima, tá? Eu vou pintar de verde. Vou até usar essa que já está prontinha aqui, ó, que é o verde, preenchimento verde com texto verde escuro. Ó, e aí ele já mostra ali, ele já coloca a corzinha pra gente. Vou colocar agora para o texto que contém. O texto que contém abaixo. Eu vou pintar de vermelho, vou deixar essa formatação aqui mesmo do vermelho. E ele já vai ficando. Então, conforme a gente for colocando mais alguém aqui na nossa lista, vou colocar outro João ali. Ó, ele já vai mostrando para a gente qual a situação dele. Ó. Então, conforme a gente vai mudando aqui, ele já vai alterando os valores. Tranquilo, dúvidas? Conseguiram pegar essa função de formatação condicional junto com a função C? Tranquilo, senhor. Tranquilo? Deixa eu ver o que mais que eu teria para mostrar para vocês. Tá, essas aqui é do Conte C, que eu vou deixar para a próxima. Então, aqui, mas eu acho que é bem tranquilo, né? Então, a função C, deixa aqui também ela tá. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? Que é uma dica também bem legal. Às vezes a gente pega planilhas, ó, por exemplo, aqui. Eu tenho, numa coluna, eu tenho nome, na outra coluna, eu tenho sobrenome. Eu quero juntar essa galera. Como é que eu faço? Como vocês fariam? Eu quero uma única coluna aqui com nome e sobrenome. Como vocês fariam? Mesclar as colunas? Mesclar assim? Aí ele vai sumir com um. Então, lá para somar células. Oi? Somar células. Como que faria para somar? Soma mesmo assim? Soma. Eu não sei se dá para somar texto. Não. Quem mais? Mais alguém? Como vocês fariam se eu desse essa planilha para vocês? O que normalmente, às vezes, a gente acaba fazendo é aqui na mão, né? Coloca ali uma por uma. Né? É uma opção. Aqui a gente tem 7 nomes, mas se a gente tivesse mais, ia ser bem complicado, né? A gente tem algumas maneiras de fazer isso de forma mais rápida, mais fácil. Uma delas é uma função, a gente tem uma função para isso, que chama função concatenar, tá? Então, a gente pode vir aqui, concatenar. Vou concatenar o quê? Esse texto. Sempre que a gente for, aqui no caso, ó, vou colocar direto, tá? Ó, concatenar, vou apertar a tecla Tab, que é para ele entender que eu quero usar essa função. E aí eu vou separando cada uma dos argumentos, a gente separa com ponto e vírgula, tá? Então eu posso vir por aqui ou eu posso ir lá por cima, inserir função, também a gente tem essas duas maneiras de usar as funções. Então eu vou dizer para ele que eu quero concatenar essa célula, ponto e vírgula, vou concatenar com essa outra aqui. Só que se eu só colocar assim, ele vai ficar junto, ele não vai colocar o espacinho, tá? Então, como que a gente pode fazer para ela concatenar com espaços? Eu vou dizer para ele que eu quero que ele coloque um espaço ali. Então, vou colocar aqui concatenar. Eu quero concatenar essa célula, ponto e vírgula, e vou colocar um espaço. Como eu vou colocar um espaço dentro da função para ela entender,
eu coloco dentro de aspas. Então, eu abro aspas, coloco um espaço e fecho aspas. Então, assim ele vai entender que, olha, ela quer que coloque um espaço também. Ponto e vírgula, porque agora eu vou colocar o meu segundo argumento, que é o do sobrenome. E aí a gente fecha a função. Então, dá 2 cliques para baixo, tá feito. Essa é uma opção que a gente pode fazer, tá? Que é para juntar eles. Outra opção que a gente pode fazer. Vamos voltar aqui. Outra opção que a gente pode fazer. Eu posso pegar o primeiro e colocar assim, tá? E para os demais, eu venho aqui nos meus dados e coloco aqui, ó, preenchimento relâmpago, que ele já vai colocar para todo mundo, ó. Notem que ele buscou até aqui em cima, ó, nome e sobrenome. Então também é uma opção. Eu posso colocar, eu posso fazer o primeiro e vir aqui em preenchimento relâmpago e aí ele vai repetir aquela ação para todos os demais. Então, se eu tivesse aqui 1000 nomes, ele aplicaria para os 1000 nomes. Bem mais fácil, né? Oi, Alisson. Em nenhuma dessas opções tem como excluir os nomes e sobrenome que estão ali e deixar só. Não, aí aqui a gente faz só para separar eles, né? Aí eles vão ficar aqui, porque ele tem que pegar esses dados de referência de algum lugar. Aí por isso que eles ficam aqui, e depois a gente pode sumir com eles. Mas ele deixa ali que é para pegar de referência. Aí agora eu quero separar esses caras aqui, ó. Quero voltar como era antes. Também eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso fazer para o primeiro, né, e vir no preenchimento relâmpago, tá? Ou a gente pode também fazer o seguinte, ó. A gente pode vir, a gente seleciona eles, vou selecionar todos eles, ó. E a gente vem em texto para colunas, ó. E aí a gente avança aqui e coloca aqui, ó, o espaço. Então, eu vou deixar marcado como delimitadores o espaço. Então, sempre que ele encontrar um espaço, ele vai separar e vai jogar para uma nova coluna, ó. Então, vou avançar aqui e vou concluir. Aí ele vai separar o texto. Tranquilo? Dúvidas? Certo. Certinho. É uma opção, né? Que às vezes a gente tem vários dados ali, quer separar, então tem essas facilidades do Excel. Deixa eu ver aqui. Acho que está aqui. Então, o que eu queria mostrar para vocês eram essas funções, a função C. Vocês entenderam bem a função C? Foi tranquilo? Querem fazer alguma atividade junto? Quer que eu faça, de repente, essa aqui eu até já trouxe pronta, vocês querem que eu monte ela com vocês? Essa aqui é uma atividade que está lá para vocês fazerem. Quer que a gente monte juntos? Tá tranquilo? Vocês querem fazer sozinho? Por mim tá tranquilo, senhor. Tá tranquilo? Alguém não entendeu? Quer que faça junto? Tudo certo, prof. Tudo certo? Professor, eu achei muito legal que o Alon que tu botou ali é o Alon da jornada do Excel mesmo. Viu só? Vocês assistem? Só o anúncio. Pois é. É muito bom os vídeos. Oi, Alisson. Professora, se tu quiser fazer o exemplo, pode fazer. Por mim, podia ser. Beleza, vamos fazer então. Esse aqui tá aqui, ó, na atividade que eu deixei para vocês, tá? O que vocês vão fazer? Tem aqui a primeira, que é a tabelinha do boletim, que vocês já fizeram até em outra atividade. Vai fazer soma, vai fazer média e vai colocar a situação. Então, aqui vocês vão usar a função C para colocar a situação, se é aprovado, se está reprovado. Tá? Então, aqui tem a condicional, ó, se aprovado, aprovado é maior ou igual a 7 e reprovado é menor que 7. Tá? Então, aqui tem a condição, tem para vocês colocarem ali, tem a formatação condicional. E essa aqui é a planilha que eu vou fazer então com vocês, que eu já estou com ela prontinha ali, que aí eu só coloco as fórmulas ali junto com vocês.
Tá? Então, o que é essa outra planilha? É fazer uma folha de pagamento e calcular o novo salário dos funcionários, tá? Com base no aumento que eles vão receber. Então, se o salário for menor ou igual a 1.000, eles vão receber um aumento de 40%. Se for maior que 1.000, eles vão receber um aumento de 30%. Então, a gente vai usar essa função C para calcular esse aumento e usar a função soma para preencher o novo salário. Posso colocar, Bruno? Eu acho que no Libre é do mesmo jeito, é C também. Aí a gente consegue fazer do mesmo jeito. Mas eu coloco o videozinho ali para vocês também. Posso colocar um vídeo fazendo essa atividade ali também com o Libre, que aí fica tranquilo. Mas é a mesma função. Lá no Libre é C também. Mas eu coloco um vídeo resolvendo essa atividade lá no LibreOffice. Então, aqui a gente vai ter uma coluna com aumento, que a gente vai calcular, tá? E o novo salário, que a gente vai usar a função soma para fazer esse novo salário. Então, deixa eu abrir ela aqui com vocês. Essa aqui. Então, aqui o aumento, aqui já está a função pronta, vou apagar para a gente fazer juntos. Aqui do meu novo salário também, deixar ela em branco. Aqui eu coloquei já a tabela em aumento. Por que eu coloquei ela aqui? Porque a gente pode até linkar, né? Então, a gente pode trabalhar com a fórmula, a gente pode trabalhar a fórmula, em vez de a gente colocar ali na mão, 20%, 30%, a gente pode linkar através daqui, que aí conforme a gente troca esses valores, a gente pode alterar, então conforme a gente altera, dessa vez a gente vai dar um aumento menor, vai dar um aumento maior. Então, conforme o valor que a gente colocar aqui, ela muda ali, tá? Então, vamos começar a fazer. A planilha aqui, eu já formatei ela como tabela, porque cada vez que eu adicionar um nome a mais, ela já pode pegar o mesmo formato. Eu até vou passar aqui para o ladinho esses dados aqui, porque é para a gente, se a gente quiser colocar mais alguém aqui, o salário vai ser 2.000. Pronto. Aí ela já vai dando o mesmo formato que a gente precisa. Vou colocar então aqui o aumento, vou começar a fazer o cálculo para a gente ver o aumento deles, tá? Vou trabalhar esses aumentos a partir dos dados que eu colocar aqui, então, se vocês quiserem fazer também. Então, como que a gente começa? Então, ele diz ali que se o salário for até 1.000, ele vai receber um aumento de, acho que é 30%, deixa eu abrir aqui de novo. 40%, senão vai ser 30%. Então, aqui é 40% e aqui é 30%. Tá. Então, até 1.000, a pessoa vai receber um aumento de 40%, acima de 1.000 vai receber de 30%. Então, aqui a gente vai começar colocando a nossa função lógica C, tá? Posso colocar por aqui, direto, tá? Ou, se vocês quiserem, vocês podem vir aqui, fórmula, inserir função C, tá? Mesma coisa, então vocês podem ir por esses dois caminhos. Qual vai ser o nosso teste lógico? Então, se o salário for menor ou igual a 1.000, o que ele vai fazer? Ele vai dar um aumento de 40%, né? Então, vai ser o salário vezes os nossos 40%. Se não, vai ser o salário vezes 30%. Então, aqui a gente vai poder calcular o nosso... Quanto que aquela pessoa vai receber de aumento. Como eu coloquei aqui, eu coloquei esses dados aqui, né? O valor do aumento a gente está colocando aqui. Vou dar um OK aqui, né? Notem que para esses aqui ele não calculou. Por que ele não calculou? Vamos ver se alguém lembra. O que aconteceu aqui? Por que ele calculou só para esse daqui, para os demais ele não calculou, ele jogou 0? Alguém lembra o que a gente precisa fazer? Ninguém se habilita?
Eu acho que como entrou como tabela, ele já lançou a configuração para todo mundo. Então, como não foi especificado nada para as outras células, ele vai para 0, eu acho. Ó, vamos dar uma olhada nela aqui, ó. Ali, Marina, ó, isso mesmo, ó, tem que colocar o cifrão. Lembra que a gente tem que fixar ela, ó? Porque quando a gente puxa, ele vai pulando, ó. Então, aqui ele pegou o salário da Maria, aqui ele pegou o salário do Manuel. Só que aqui os aumentos ele tá pulando também, ó. Aqui a gente está calculando o aumento com G3 e G4, que é o G3 e o G4. Aqui ele tá com G4 e G5, G5 e G6. Então ele tá pulando, ó. Então, aqui a gente vai ter que fixar aquelas células, ó. Então, aqui na minha fórmula lógica, ó, eu vou fixar o G3 e o G4. Lembram disso? Ó, agora sim. Agora ele aplicou para todo mundo. Então, sempre lembrem disso aqui, ó. Como aqui, por que eu coloquei esses valores aqui? Porque aqui a gente pode mudar, ó. Agora eles não vão mais dar aumento de 40%, vai ser 20%. Ó, ele já muda automático para a gente. Então, a gente não precisa ir lá na função e alterar. Ó, agora aqui vai receber 5% só. Então, ele já muda automático para a gente. Então, por isso que eu coloquei ele, coloquei esses valores de 40%, 30% aqui. Então, aqui a gente está trabalhando com o valor da célula, e não o valor de... Porque a gente poderia colocar aqui direto, né? Ah, o salário vezes 30%. Mas eu coloquei aqui porque conforme a gente muda, ele vai alterando também. Entenderam? Tranquilo? Alguma dúvida? Tudo certo, prof. Tudo certo? Alisson, tranquilo? Tranquilo, senhor. Tranquilo. Ó, e agora aqui no meu novo salário, então é só a gente usar ali o autossoma, posso colocar, né? E pronto. E aí ele já vai calcular para todo mundo. Então aqui eu vou voltar, que era 40 e 30. Pronto, ó. E aí já está ali o nosso novo salário. Então é bem tranquilo até de fazer essa função C, né? Ok, a gente só calcula ali, a gente coloca. Sempre a gente coloca primeiro o nosso teste lógico, o que a gente quer testar, e depois a gente coloca ali as situações. Então, se for verdadeiro, ele vai aumentar 40%, se for falso, ele vai aumentar 30%. Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Então tá, pessoal. Por hoje eu queria mostrar essa função C para vocês. Vou deixar depois o vídeo ali também fazendo essa mesma planilha aqui no Libre, para quem usa o LibreOffice ali poder usar também. Essa parte de segmentação de dados é que no LibreOffice não tem. Tá? Tem, mas aí a gente usa com planilha dinâmica, que a gente vai ver mais à frente, tá? Mas até eu posso deixar um vídeo, um material ali para quem quiser dar uma olhadinha. Tá? Até nem cobrei nas atividades, mas quem quiser dar uma olhada depois, eu deixo ali para vocês um linkzinho. Mas a gente vai ver mais à frente que a gente vai ver essa questão de planilhas dinâmicas. No Excel também, há um tempo atrás, não dava para fazer. Era só através de planilhas dinâmicas. E aí agora dá. Então, depois mais adiante a gente vai ver elas. E aí no LibreOffice a gente só consegue através delas, tá? Mas é só aquela parte da segmentação de dados, as funções. Todas as funções que a gente faz num, a gente faz no outro. E normalmente o nome também é o mesmo. Mas aí eu coloco depois, eu deixo o vídeo para vocês também desse daqui. Então, uma das atividades da semana já está pronta, a gente já fez aqui. Tá? Posso até disponibilizar para vocês também, tem um videozinho aqui. Eu vou deixar lá para vocês também o material para o LibreOffice. Tranquilo? Ok. Tranquilo. Tranquilo, senhor. Sim. Então tá, pessoal. Então por hoje era isso, tá? Tá lá as atividades. Qualquer dúvida vocês chamem ali, chamem lá no Discord, chamam por aqui, por e-mail, por onde vocês me acharem, tá bem? Tá bem, prof. Então tá, Ok, gente. Então um bom restinho de semana para vocês e até semana que vem. Acho também. Até a Acho próxima. também, Semana que vem, senhora. tchau, prof. Vem. Tchau, tchau.